Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a CBKC pelo convite para eu falar sobre a minha raça, né? Que é uma raça que me acompanha há 30 anos, né? E eu não lembro da minha vida sem ter um Weimaraner do meu lado. Então, é um grande prazer, eu me sinto muito honrada pelo convite da CBKC para trazer essa palestra para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso Grey Ghost, né? O fantasma cinza. Eu dedico esse trabalho a Marisa e o Hugo Weiss, que me deram o meu primeiro exemplar da raça Weimaraner e me deram de presente o livro Weimaraner. E eu, quando li o livro do Weimaraner, eu fiquei apaixonada pela raça, eu falei, um dia eu vou criar essa raça. E, claro, graças a Marisa e o Hugo, eu tive o meu primeiro exemplar. Depois, em memória do meu primeiro mentor da raça, na criação, José Jaime Santoro Júnior, do Canil Juscanes, aquele que nós estávamos falando, o Júnior, né, que faleceu muito cedo. Ele foi uma pessoa que me ensinou sobre angulações, foi a primeira pessoa que falou para mim sobre linhas de sangue, e aprendi muito com o Júnior, então eu considero ele o meu primeiro mentor como criadora da raça. Aqui nós vamos ver a imagem de um Weimaraner fazendo um retriever, eu gosto muito dessa foto, uma foto bonita, eu coloquei aqui na introdução, tá? Foto da Juliana Maillard na França. Weimaraner é o Braco de Weimar, ou Weimaraner, conhecido na Europa como Braco de Weimar, tá? Weimaraner é um cão cinza de porte médio para grande, com refinados traços aristocráticos. Ele deve ser o retrato da graciosidade, da velocidade, da estamina, da vigilância e do balanço. Sobretudo, sua conformação deve indicar a habilidade para trabalhar com grande velocidade e resistência no terreno de caça. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ouvir muito durante a palestra nós falarmos em harmonia do conjunto, musculatura, velocidade, resistência, vigilância, estamina, né? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, que é uma coisa bem importante nos cães de caça. O Weimaraner é único, né? Nós todos criadores sabemos que ele é único, só quem convive com o Weimaraner sabe, né, que ele é um cão que precisa muito da companhia humana, não é um cão que vive em canil, e é um cão que pede mãos suaves, né? Ele não pode ter um handler para exposição com a mão pesada, dura, né? Esses handlers que são muito acostumados a trabalhar cães de grupo 2, né? O Weimaraner precisa de uma mão suave, tanto em casa quanto nas exposições. Então, até é difícil você contratar um handler que tenha a suavidade na mão, que não tenha a mão dura, que solte o lixo só, né, para o cão andar, como ele precisa andar livre, que é como um cão de caça deve andar, né? Ele é um multifuncional na caça, a ponta faz o retriever, é uma raça competitiva nas exposições, raça apta para provas de obediência. O Weimaraner aprende tudo muito rápido, tá? Então, eu acho que, sim, para provas de obediência também ele é um cão excepcional. Chama atenção pela cor e pelos do pelo. Ele é extremamente alerta, sem ser agressivo. Devotado companheiro, adora um sofá, uma cama, e se você deixar o seu travesseiro, né? Ele rouba seu travesseiro porque ele quer ficar no seu lugar na cama. Aqui eu trago um código de ética, que é o que eu uso na minha criação, que é um código de ética que foi criado pelos alemães há muitos anos atrás, pelo clube da Weimaraner Clube da Alemanha, e eu continuo seguindo esse código de ética que foi reescrito, foi adaptado para os dias de hoje, onde nós já temos exames de saúde e essa coisa toda. Então, criar apenas para melhorar a raça e suas características. Saúde é a prioridade fundamental.
fazer todos os testes para doenças hereditárias. Aqui, o Weimaraner tem 3 doenças hereditárias que estão sendo muito comuns hoje em dia na raça aparecerem, que uma chama-se SD, Spinal Disease, que é uma movimentação de coelho. O cachorro tem um problema na espinha dorsal, e ele no trote, em vez de trotar, ele vai movimentar vai galopar como um coelho, né? A outra doença é a hipomielinização, é a falta de mielina no cérebro, né? A hipomielinização também é uma doença recorrente, que aparece muito nos Weimaraners, então é importante fazer o teste genético para saber se o cão é apto para acasalar e reproduzir. E a outra doença é hipercursúria, que são cristais na bexiga, é uma doença muito comum em dálmatas, né? E agora também muito em Weimaraners. Os Weimaraners têm muita hipercursúria, então a gente tem que cuidar muito na criação, fazer os exames, os testes antes para não ter cães com esse problema. Jamais criar para comercialização, é consequência, não atividade principal. Bem, as pessoas podem mudar de ideia quanto a isso, mas aqui o nosso código de ética é esse, que a gente segue, né? Eu crio para melhorar a raça. É claro que eu não posso ficar com uma ninhada de 8, ficar com 8 filhotes, né? Então eu preciso vender. Vender é uma consequência, até para eu repor um pouco do que eu gastei, que eu nunca vou repor totalmente, mas vou repor um pouquinho daquilo que eu gastei na minha criação, com os exames e essa coisa toda. Então, eu não crio a comercialização, eu tenho mais ou menos uma ninhada a cada 3 anos, tá? Sempre com o intuito de ficar com um cão para mim, eu só tiro ninhadas para ter um cão para mim. A última ninhada eu fiquei com 4 cães. E tenho pedidos para vários lugares do mundo e não tenho vendido esses cães estão aqui em casa comigo. Eu fiquei com 4 cães. Não acasalar cães com menos de 2 anos de idade. Por quê? Porque até os 2 anos de idade, algumas doenças você não consegue definir. Então, por exemplo, displasia, você vai ter um laudo de displasia apenas com 2 anos. Antes dos 2 anos, você vai ter uma prévia, mas não vai ser um laudo real. E tem o cardíaco, o exame cardíaco também precisa ser feito a partir dos 2 anos de idade. Então, assim, eu não aconselho acasalar cães com menos de 2 anos de idade, porque algumas doenças só são detectadas aos 2 anos, e então para o bem-estar animal, é bom que a gente preserve e cuide dessas doenças, faça todos os exames e tenha segurança na hora do acasalamento. Não ceder cães para proprietários que não zelarão bem pelo bem-estar deles. Isso é uma coisa que todo criador de Weimaraner sabe, a maioria que cria com ética e que tem amor à raça, que cria com o coração, sabe que é muito difícil vender um Weimaraner, porque eles são cães muito afetivos, carinhosos, e precisam da companhia humana, precisam da interação com o dono, né? E também é um cão grande, que precisa de espaço e exercício. Então, é difícil você vender um cão, ceder para proprietário que não vai ter espaço para esse cão se movimentar, não vai ter tempo para interagir com esse cão, você vai ter um cão triste, latidor e que vai te incomodar. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente vai vender um cão ou quando a gente vai vender um Weimaraner, porque ele requer certas coisas que outros cães, ele é um pouco mais exigente no trato do que outros cães. Né? Ter atitude esportiva e fair play nas exposições. Bom, vamos entrar um pouquinho, bem rapidinho, na Idade Média, que é uma coisa importante para a gente aprender a ver a origem, né, desses cães de caça. Desde a Idade Média, registram-se referências de um cão cinza de caça, com orelhas longas e inserção alta. Aqui eu vou mostrar para vocês, esse cão aqui é um Weimaraner, é um cão cinza, tá? Mas
com a inserção alta. Isso é um cão da Idade Média, tá? Que já com as características de um cão de caça, não vou dizer que ele seja um Weimaraner, aqui tem cauda longa, mas já era um cão cinza com as orelhas de inserção alta. Isso aparece nessa iluminura do final do século XIV na França. Tá? No Museu da Alemanha, nós encontramos umas cartas de baralhos com o cão cinza, tá? Um baralho gótico, criado por volta de 1428, que tem como tema o cão de caça cinza. É um baralho que, de 500 anos antes do reconhecimento da raça. Entre 1631 e 32, o grande pintor flamenco Anthony van Dyck fez o retrato do príncipe Rupert da Palatinata em Haia, na Holanda, com o Weimaraner praticamente como o de hoje, com exceção da cabeça ao lado. Nós podemos olhar aqui, esse cão parece muito com o Weimaraner, inclusive a cor no retrato, mas a cabeça é atípica, né? Tem um focinho diferente. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que na Idade Média, o esporte dos nobres era a caça. Então, era chique, né? Era nobre, era mostrar poder, grandeza, riqueza, nobreza, né? Ter um retrato ao lado de um cão de caça, porque apenas os nobres podiam ter um cão de caça nessa época. Bom, a raça teria sido desenvolvida nas florestas da Turíndia, próxima a Weimar, pelo Grão-Duque Carl Augusto. Daí vem o nome Weimaraner, porque ele foi encontrado nas florestas da Turíndia, próximo à cidade de Weimar, que foi a República da Alemanha, né? A Grande República da Alemanha, a primeira capital da Alemanha, a República Alemã. O Clube Alemão do Weimaraner foi fundado em 1897, na cidade de Yale. Aqui eu trago uma novidade para a gente, que é o Craig Koch, do Upland Project. Ele é um criador canadense, historiador e criador de cães de aponte, né? E inclusive criador de Weimaraners. Ele lançou esse livro, Pointing Dogs, em 2019. Tá? E aqui ele traz muitas novidades, né? Porque ele fez muitas pesquisas que todos nós achávamos, inclusive o padrão da FCI, ele descreve o Weimaraner como uma das raças mais antigas, né? E eu, até ler o Pointing Dogs, né, que foi lançado em 2019, também acreditava nisso. Mas ele descobriu que o Weimaraner foi desenvolvido junto com o braco alemão, tá? Porque o cinza é uma diluição do marrom. E até porque, até 1922, os registros dos Weimaraners eram feitos no Studiobook dos bracos. Bom, nós tivemos duas grandes guerras, a Alemanha participou de duas grandes guerras mundiais, e após o final da Segunda Guerra, a raça praticamente foi extinta na Alemanha depois das guerras, dessas guerras mundiais. Então, nos anos 50, após os anos 50, a raça ganha popularidade nos Estados Unidos. Aí nós vemos aqui um retrato do Roy Rogers, que aparecia nas telas com um pastor alemão chamado Bullet, mas na vida o seu cão real era um Weimaraner. E aqui está o Weimaraner se apresentando como ele se acha que é, ou ele acha que é uma pessoa entre os seus humanos favoritos, né, tomando um café da manhã. A raça ganha muita popularidade nos Estados Unidos, então a Alemanha quase que praticamente foi extinto o Weimaraner. Tá? O Weimaraner Clube da América foi criado em 1941 e a raça foi reconhecida em 1943. Tá? Em 1953, nós temos a chegada da Weimaraner aide do presidente Eisenhower à Casa Branca. Vocês verem, já estava o Weimaraner aí, um cão importante na Casa Branca, com o presidente Eisenhower sorrindo aqui ao lado na foto com a sua Weimaraner. Essa é uma outra foto que eu gosto muito de mostrar, que é muito interessante. Grace Kelly era uma pessoa que tinha Weimaraners, aparecem muitas fotos com Weimaraners, mas essa foto para mim é especial, é uma foto de 1956,
onde ela está indo para Mônaco casar com o príncipe de Mônaco, né? E ela ganhou de presente do irmão, um presente de casamento, ela ganhou um Weimaraner, uma fêmea Weimaraner, e aqui está indo ela no navio para casar, saindo dos Estados Unidos para Mônaco, e ela está exercitando a cachorrinha dela, filhote ainda, claro, uma Weimaraner filhote no navio. Achei isso interessante para mostrar para a gente, para vocês, como a raça era popular. Foi popular lá nos Estados Unidos. Bom, agora nós vamos falar um pouco da pelagem, da estrutura. Eu trouxe aqui para vocês uma foto de um pelo longo filhote, para mostrar que o pelo longo filhote na anatomia, ele não tem nada de diferente de um Weimaraner pelo curto. Tá? O pelo curto é exatamente igual ao pelo longo, mas eu quis aqui chamar a atenção ao um filhote pelo longo, porque aqui nós temos um filhote pelo longo muito correto, com inserções aqui de angulações muito corretas, um dorso muito correto, né? E assim, o Weimaraner, ele antigamente, os Weimaraners pelo longos, não eram uma coisa nem outra, né? Você via lá um cão de pelo longo, eram 3 pelos, né? Um pelo aqui, então você não conseguia distinguir direito se era um pelo curto, se era um pelo longo, né? O pelo longo, agora, tem alguns criadores na Austrália que estão trabalhando muito pelo longo, desenvolvendo e deixando um cão bonito, peludo. Inclusive, tem cães com jabôs fartos hoje em dia, né? Tem cães muito bonitos de pelo longo. Se você raspar um pelo longo, a estrutura dele é a mesma do pelo curto. Então, falando em pelo curto, como vocês já conhecem o pelo curto, eu não retratei um pelo curto aqui. O pelo é forte, é muito denso, bem aderente, tá? É um pouco mais espesso e um pouco mais longo que a maioria das raças de aponte continental. Subpelos esparsos podem aparecer. Tá? No pelo longo, o pelo deve ser bem macio, com ou sem subpelo. Liso ou ligeiramente ondulado. Mais longo na extração das orelhas. Comprimento dos flancos de 3 a 5 centímetros aqui, quando adulto, né? Um pouco mais longos debaixo do pescoço e no antepeito, aqui, como eles formam aquele jabô do Golden Retriever. Hoje em dia já tem Weimaraner com jabô, muito bonito na Austrália. Você consegue ver criadores querendo desenvolver um cão de pelo longo, bonito, né? Com aparência bonita. A cauda com franja em bandeira, né? Nós costumamos sempre cortar a cauda. O Weimaraner pelo longo, a cauda não é amputada. Né? Nos Estados Unidos, até hoje, só se entra cães em pista amputados. Na FCI, a FCI deixou livre para, de acordo com o país, o critério do país da raça. Né? Então, você pode ter cães de cauda curta, cães que exercem a função de caça. A cauda com franja em bandeira, aqui não dá para ver, mas vocês vão ver no próximo videozinho, o Weimaraner já peludo. Eles têm pelo entre os dedos e na cabeça aqui é menos longos, tá? Isso está mudando um pouco agora. Nós estamos tendo cães mais peludos, está aparecendo Weimaraners mais peludos e eles estão tendo um pouco mais de pelo na cabeça. Aqui é um videozinho pequeno que eu trouxe para vocês, só para mostrar um Weimaraner pelo longo caçando. É um filhote. Eu gostaria de mostrar para vocês o faro de um Weimaraner como é. O faro do Weimaraner é em zigue-zague. Se você olhar, esse cachorro está caçando em zigue-zague. Ele está brincando com uma borboleta. Eu vou passar de novo, que o filminho é curto. Ele está brincando com uma borboleta, caçando. É um filhotão. E você veja que ele faz todo o trajeto em zigue-zague. Né? O faro dele é em zigue-zague até que ele encontra a borboletinha.
esse é um Weimaraner pelo longo, fazendo seu trabalho de campo, tá? Em zigue-zague, como todo Weimaraner faz, deve caçar e deve se comportar no campo. Faltas graves. Uma pelagem lanosa amplamente espalhada no pelo curto, né? Aqueles lãzinhas no pelo curto. Pelagem ondulada ou falta de pelagem no pelo longo. Faltas desqualificantes, total ou parcial falta de pelos. Defeitos na pele e más formações. Falta de pelo na barriga ou na orelha, aqui, que é chamado orelhas de couro, né? O Weimaraner tem aquela orelha, ele é clarinho, se ele não tiver pelos na orelha, fica parecendo mesmo um corinho, né? Orelhas, por isso que a gente fala orelhas de couro. Isso são faltas desqualificantes. E pelo AKC, o AKC não aceita o pelo longo. É o único país, é os Estados Unidos, né, que não aceita pelo longo. O FCI, The Kennel, e os outros países todos do mundo, Austrália, principalmente Nova Zelândia, todos eles aceitam o pelo longo, tá? É só nos Estados Unidos que é uma falta desqualificante ser pelo longo, então eles não criam pelo longo, eles nascem pelo longo, mas eles não podem mostrar em exposição. Sobre a cor do Weimaraner é uma diluição do marrom, e aqui eu concordo com o estudo do Craig, né, que ele fala que vem dos bracos, né? A cor do Weimaraner é uma diluição do marrom. O nome técnico, isso é uma pesquisa feita pela Royal Canin e a FCI, tá? Um manual que nós temos de cor em cães. A cor do Weimaraner, o nome técnico é bege, mas nós, claro, nosso olho enxerga cinza, tá? Mas o nome técnico é bege, e aqui nós temos uma sigla que representa a definição, né, da cor bege. Tá? O que eu aqui acredito muito que na diluição e na teoria do nosso amigo Craig, do canadense, de que o Weimaraner veio do braco alemão, porque nós tivemos um caso aqui em casa, há muitos anos atrás, de um Weimaraner acasalar uma braco. E os filhotes nasceram todos escuros, marrons, né? Eles eram sólidos, bracos sólidos, e você não tem nenhuma diferença para um braco sólido, né? Os cachorros eram de um tamanho de braco, a cor de braco sólido, e se eu quisesse levar para exposição como braco sólido, tranquilamente ele passaria como um braco sólido. E a outra coisa é que nos chama muita atenção, nós temos uma criadora muito conhecida nos Estados Unidos, que ela fez um acasalamento de 2 bracos, pelo branco com marrom, né? E no meio na ninhada nasceram 3 ou 4 cães cinza e branco. Então aí mostra a diluição do marrom, né? Por isso eu acredito, pela minha experiência que eu tive aqui, pela experiência da criadora americana, de que realmente o cinza é uma diluição do marrom. Faltas graves, marcações de branco que não sejam no peito e nos dedos. Né? Nós, criadores, não gostamos muito dessas manchas brancas. Né? Estamos querendo tirar um pouco essas manchas brancas do plantel. Tá? Mas existem ainda linhas de sangue que ainda têm mancha branca nas patas e no peito. Tá? Falta desqualificante. Desvios dos tons de cinza, como amarelo ou amarronzado, ou marcações de tan. Bom, aqui eu queria... qualquer cor que não cinza e cor azul. Aqui eu queria fazer uma diferença, uma distinção. Os genes de tan estão na raça Weimaraner. Então, algumas linhas de sangue, alguns cães, ainda você acha uma ninhada ou outra. Né? Hoje em dia, se você já tem exame genético para você detectar isso, mas antigamente não tinha, e nasciam cães com marcação de Doberman, né? O tan de Doberman. Esse cachorro,
ele não deixa de ser um Weimaraner, mas ele não é aceito em exposição. Tá? Ele tem pedigree restrito, ele não pode ser acasalado, não pode ser reproduzido, mas ele não deixa de ser um Weimaraner. Diferente do Weimaraner azul, que é aquele da cor do dog alemão. O Weimaraner azul não é Weimaraner, ele é qualquer coisa menos um Weimaraner. Então, nunca aceitem um cão azul como Weimaraner, tá? Esse cão é qualquer coisa de caça, ele pode ser um pointer azul, qualquer coisa menos um Weimaraner. Ele não é aceito como Weimaraner. Bom, cabeça e pescoço, vamos falar um pouquinho. Bom, a FCI, a linha que vai do focinho ao stop é ligeiramente mais longa do que a do focinho até o occipital. No AKC, nós temos o 50 por 50, que seriam tamanhos iguais, tamanho do stop ao occipital, o mesmo tamanho do stop ao focinho. Seria igual no AKC. Mas aqui não daria para eu colocar 50 por 55 ou 50 por 60, porque a FCI não explica o quão maior é o focinho. É ligeiramente maior, essa linha aqui é ligeiramente maior do que esse tamanho da cabeça. Tá? Eu peguei essa ilustração porque foi a única ilustração que eu achei com a cabeça de um Weimaraner toda caracterizada. O osso do occipital aqui, ele não é muito prominente. O Weimaraner tem as têmporas aqui, que é esse buraquinho aqui, né? Essa coisinha que parece que é um entalhe, né? Que foi talhado, as têmporas são bem marcadas. Você olhando um Weimaraner, você consegue ver isso, enxergar essas têmporas bem marcadas e esse buraquinho aqui do lado do olho, atrás do olho. O stop sempre moderado, né? Nunca um stop exagerado, ele é sempre suave e moderado. Nós temos uma média depressão na região frontal, que visto de frente, o cão aqui, ele vai ter uma linha, depois vocês podem ver um cão de frente, uma linha que aparece aqui central na cabeça, mas é uma média depressão. As arcadas zigomáticas aqui devem ser bem marcadas, tá? Bem visíveis, bem gorduchinhas. Tá? Cana nasal. A cana nasal é reta, podendo ser ligeiramente arqueada, mas nunca côncava. Então, o que isso quer dizer? Que nós nunca podemos ter uma cabeça de um Weimaraner com um stop de cocker americano ou uma cabeça típica de pointer, né, que é côncava. Né? A cana nasal ela pode ser ligeiramente arqueada, como esse cão está aqui, ó, ligeiramente arqueada, mas também não pode ter o romanose, que é aquela bola que eles têm aqui, uma bolinha típica do braco italiano. Isso não é aceito, o Weimaraner precisa ter uma visibilidade, ele não pode ter nada na frente do focinho que atrapalhe a sua visibilidade do trabalho no campo. Tá? Outra coisa muito importante, diferente de outras raças, os olhos da coramba são redondos em todos os padrões. Padrão inglês, padrão FCI, padrão AKC, olho redondo, tá? Eu quero deixar isso bem registrado, porque eu tive um cachorro penalizado por um juiz, que me disse que achou que a cachorra tinha olhos muito redondos. E isso é uma característica da raça. Então, com certeza, esse juiz não leu o padrão da raça, não estudou e foi julgar e foi prejudicar um cachorro por causa de um olho, né? Falando sobre uma característica da raça prejudicando um cachorro. Tá? Orelhas lobulares largas inseridas altas. Aqui, ó, nós podemos ver que eles têm essa cartilagem aqui, bem para cima, né? Você consegue enxergar uma cartilagem alta, essa inserção de orelha alta, tá? Podendo ser ligeiramente arqueada, côncava,
orelhas largas, inseridas altas, arredondadas nas pontas. Aqui, gente, essa ponta aqui também deve chegar, quando puxar, ela deve encontrar aqui a entrada do focinho, o início da boca, o canto da boca, tá? Comissura labial. Aqui nós temos, fala, pescoço não muito curto. Isso fala o padrão da FCI. Então, o QAKC eu botei entre parênteses. O AKC fala moderadamente longo. E os dois falam musculoso, seco. A linha superior vista de perfil é arqueada. Então, o que eu gosto de mostrar, eu tenho uma foto aqui, para mostrar uma linha de pescoço arqueada, ó. Isso é uma característica do Weimaraner de perfil, ter esse arqueamento na lateral, né, como um pescoço de cavalo, né? Outra coisa importante, a trufa grande, protrusa, cor de carne escura, difundindo-se para o cinza à medida que se aproxima da cana nasal. Aqui você vai vendo que ele é cor de carne escura e ele vai clareando à medida que vai subindo para encontrar a cana nasal. As narinas são bem abertas, isso é uma coisa muito importante nos cães de caça, para assegurar o grande fluxo de ar que eles precisam para exercer o trabalho no campo. Das 38 raças do grupo 7, reconhecidas pela FCI, 30 pedem em seu padrão as narinas bem abertas e grandes. Tá? Nunca ninguém confere isso em exposição, nenhum juiz vai olhar trufa se é aberta, mas isso é um detalhe importante. Tá? 30 raças pedem as trufas bem abertas, tá? Para o cachorro ter um fluxo de respiração, uma grande entrada de ar aí para os pulmões, para exercer o seu trabalho no campo. Os cães têm mais de 200 milhões de células olfativas. Tá? O olfato é 10 mil a 100 mil vezes mais apurado do que o olfato humano. No cão, os circuitos olfativos e respiratórios fazem caminhos diferentes. Aqui nós podemos ver, né? O caminho olfativo, ele está aqui em linha vermelha, ele faz um caminho para o cérebro, né? Onde ele vai detectar o que ele está cheirando, vai reconhecer, né? E o outro que está na linha azul, é o caminho que faz para o pulmão, tá? Caminho respiratório. Então, aqui, ó, o caminho do odor e da respiração, isso aqui feito é um scan de altíssima resolução, tá? E são estudos novos, né? E então eu estou trazendo aqui para vocês entenderem a importância da respiração e principalmente de um cão de caça que tem que trabalhar muitas horas no campo e precisa ter essa coisa da respiração e do pulmão bem definido. Faltas graves. Orelhas muito curtas ou muito longas, não dobradas. Barbelas pronunciadas. Weimaraner tem o pescoço seco, ele nunca não pode ter barbelas. Né? Faltas desqualificantes. Crânio absolutamente atípico, região facial completamente atípica, cana nasal côncava, né? Focinho de pointer, focinho de cocker americano, não pode. E o nariz romano, que eu falei para vocês, que é aquele nariz característico do braco italiano, que tem a bolinha, um morrinho em cima, né? O Weimaraner não pode ter, isso é uma falta desqualificante no Weimaraner. O focinho muito curto, pontudo, e bochechas muito curtas. Olhos com entrópios ou ectrópios, e falta de mais de 2 pré-molares 1 ou M3. Então, o Weimaraner pode ter uma falta dentária de até 2 pré-molares M1, né, P1, ou molares 3, certo? Aqui eu gosto muito dessa figura ilustrativa que mostra assim um cão, um Weimaraner, mostra a harmonia do conjunto.
A harmonia do conjunto é o que vai fazer quando você entra, vê um Weimaraner, você vai olhar para a harmonia do conjunto. A harmonia do conjunto é superior às partes. Então, nenhuma parte, nem o dorso, nem a angulação de frente, nem o pescoço, nem o focinho, nem a cabeça, nem a angulação traseira. Nenhuma parte é superior à outra. Tá? O todo, o conjunto, é superior às partes. Então, harmonia do conjunto, balanço, equilíbrio, são palavras que você tem que destacar e pensar quando você olha para um Weimaraner. A raça não deve ser julgada pela cabeça, a não ser como critério de desempate. Né? Você vê uma cabeça, numa fêmea, uma cabeça muito masculina, um macho com uma cabeça muito feminina, afeminada, e também, assim, o macho, se você tem 2 machos de altíssima qualidade, ou 2 fêmeas de altíssima qualidade, e aí você não sabe o que fazer, aí você pode usar a cabeça como um critério de desempate. Não esquecendo, nunca esquecendo que essa cabeça precisa ser harmônica com o corpo do animal. Então, se é um Weimaraner menor, ele pode ter uma cabeça menor. Ele tem que estar em harmonia com o conjunto do corpo dele. Isso é muito importante, você olhar, porque às vezes o animal é mais baixo, né, já que nós temos uma diferença muito grande do tamanho menor para o maior. Então, você vai ter que olhar para a harmonia e ver se aquela cabeça não é muito pesada para aquele corpo. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria mais osso nessa fêmea. Para aí, vamos olhar. Mais osso nessa fêmea, deixaria ela harmônica ou não? Né? Então, isso é uma coisa muito importante, a harmonia do conjunto. Tá? Vamos falar sobre o tronco agora. O comprimento do corpo para a altura da cernelha é de aproximadamente 12 por 11. Então, aqui eu gostaria muito de mostrar para vocês, porque as pessoas falam muito, o Weimaraner é um Doberman, né? Um Doberman cinza, de orelha cinza. Eu fico lisonjeada, porque o Doberman é um cão muito elegante, mas eles são completamente diferentes. Tá? Embora eles tenham um designer parecido, eles são diferentes, porque eles são de grupos diferentes, funções diferentes. E um Doberman precisa ser quadrado, quase quadrado, e ele pode exceder apenas 5% do tamanho. Diferentemente do Weimaraner. O Weimaraner é um cão retangular. Não dá para esquecer disso nunca. Ele nunca vai ser um cão quadrado, ele é uma das raças, a maior raça do grupo 7, né? E ele tem essa estrutura retangular. Membros e anteriores, a distância do cotovelo até a metade do metacarpo. Aqui, então, essa distância do cotovelo até a metade do metacarpo, pela FCI, precisa ser igual à medida do cotovelo à cernelha. Né? Aqui, cernelha, pontinha da cernelha. Tá? E no AKC é um pouquinho diferente, né? É até o solo, cotovelo ao solo, e cotovelo ao solo é a mesma medida que cotovelo à cernelha. A linha superior é bem definida, e no AKC eles pedem esse leve caimento desde a cernelha. Então, não é errado você julgar um cão que tenha uma linha mais descendente de um cão que tenha uma linha um pouco reta. O FCI, padrão FCI não fala em linha reta, mas o padrão do AKC pede uma linha ligeiramente descendente, e essa descendência tem que ser harmônica. Essa é uma pintura que eu trouxe da Alemanha, da Mundial da Alemanha, comprei lá, mas é um cão retratado, é um cão mais baixo, né? Mas é um cão todo harmônico. Se você olhar, é um cão retangular e harmônico. A cernelha é sempre bem definida. Cão do balanço perfeito. Então,
Vamos lá, vamos começar. Harmonia do conjunto, balanço perfeito, equilíbrio, sustentabilidade. Então, nós chamamos o Weimaraner o cão de duas cruzes, porque aqui, se nós fizermos uma linha perpendicular da cernelha ao chão, traçamos outra linha perpendicular aqui até o jarrete embaixo, o final do jarrete, e no meio nós traçamos uma linha do osso do peito até o isquio, né, que até vai bater aqui. Então, nós vamos ter uma cruz aqui e outra cruz aqui no meio. O interessante disso é que mostra o equilíbrio perfeito, porque aqui você tem 90 graus, aqui você tem 90 graus, aqui você tem 90 graus, e aqui você tem 90 graus. E aqui também você acaba tendo 90 graus, tá? Porque você tem um jarrete reto aqui. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Mudando de gato para sapato, eu vou falar um pouquinho da angulação, que já que aparece o osso, aqui a gente consegue ver a angulação de frente do cão, a angulação lateral. O Weimaraner tem que ser bem angulado, né? Proporcionalmente à frente e à traseira, tá? Não demasiado. E aqui nós vemos um cão com uma angulação de 90 graus deitado, você vê o osso aqui, faz uma angulação de 90 graus. Dorso musculoso, firme, ligeiramente longo. Característica da raça, gente, o Weimaraner é longo, é retangular. Ele não é um cão quadrado, repetindo, prestem muita atenção, porque as pessoas dizem, eu quero um cão mais curto. Gente, o Weimaraner não é curto, o Weimaraner não é quadrado, ele é um cão retangular e é uma característica que ele tenha um dorso mais longo, tá? Sem ser selado. O lombo é amplo e musculoso. Nós vamos ver muitas vezes a palavra musculoso no padrão, tá? Lombo amplo, musculoso, reto, suavemente arqueado. Tá? Aqui, né, você tem uma suave depressão aqui para encontrar a cauda. É tudo muito suave. Tá? O peito tem que ser forte, não demasiadamente largo. Ele quase alcança os cotovelos. Você vê aqui o peito alcançando os cotovelos, dá para ver bem nessa imagem. Bem arqueados, sem ser em barril. Tá? Costelas em barril, peito em barril, como o bulldog, não é uma falta desqualificante. Tá? Então, precisa ser bem arqueado, sem ser em barril, e as costelas bem longas. Aqui nós temos que ter costelas amplas para ter uma amplitude de pulmão, espaço de pulmão para o cão poder respirar, para fazer todo esse trabalho que ele tem que fazer no campo. Tá? Peito forte, não demasiadamente largo, quase alcança o cotovelo, bem arqueado sem ser em barril, com costelas longas, falei, para oferecer amplo espaço para os pulmões. E o antepeito bem desenvolvido. Né? Temos isso aqui. Vamos lá. Aqui nós temos 3 tipos de pelvis aceitas no Weimaraner. Tá? Esses 3 tipos de garupas e pelvis são aceitos. Tá? E esse é o máximo, de 30 graus. Né? Porque um cachorro que tem uma angulação a mais de 30 graus aqui, esse cachorro vai, né, ser muito arredondado aqui no final. Eu, particularmente, na minha opinião, como criadora, e na opinião de alguns criadores que eu conheço, nós preferimos a pelvis de 20 graus. Tá? A pelvis de 10 graus ainda está correta, tá? Mas ela não pode ser menos de 10 graus, tá? Senão nós vamos ter uma cauda de terrier. E aqui nós não podemos ter uma cauda com mais de 30 graus. Então, essas são os 3 tipos de pelvis aceitas. Né? Faltas graves. Dorso carpeado, né? Aquele dorso de cães que são cães de corrida, né? Aquele dorso carpeado, arredondado em cima. Ou selado, né? A garupa mais alta do que a cernelha. Nunca um Weimaraner pode ter a garupa mais alta do que a cernelha. Né? Falta desqualificante.
Graves desvios nas proporções. Aí, de novo, volta a palavra proporção. Então, por isso, nós temos que nos atender sempre à harmonia do conjunto e proporções. Proporção da cabeça em relação ao corpo, proporções do osso em relação ao corpo do animal, o tamanho do animal. Então, tudo isso são palavras-chave na hora do julgamento. Proporções e harmonia do conjunto. A caixa torácica, em forma de barril, é desqualificante, né? Aquela caixa torácica de bulldog, redonda. Comprimento e profundidade do peito insuficientes. E barriga definidamente esgalgada, aquela barriga bem esgalgada, como os galgos têm. Isso é uma falta desqualificante. Vamos para membros. O Weimaraner se caracteriza por angulações anteriores e posteriores muito bem definidas, nas proporções estabelecidas pelo padrão. Cães excessivamente angulados, especialmente nos posteriores, não devem ser valorizados. Existe uma tendência ao exagero das pessoas quererem cães angulados, demasiadamente angulados na traseira. Tá? Não é normal, não é aceito um Weimaraner que seja muito angulado, porque ele não, na traseira vai ser desproporcional à frente e não vai ter uma movimentação correta, pode fazer um sobrepasso, e então a gente tem que, tudo é equilíbrio e moderação. Então você precisa ver o equilíbrio das angulações do cão, no cão. Antebraços longos, braços longos, retos e verticais. Nas patas dianteiras, o dedo médio, esse aqui, gente, é o pé do Weimaraner, tá? É o pé normal do Weimaraner. Nós temos um pé normal, um pé de gato e um pé de lebre. Tá? As patas dianteiras do Weimaraner, esse dedo do meio, esse dedo, é um pouco mais longo, ligeiramente mais longo do que os outros. O Weimaraner não tem pé de gato, e nem esse pé de lebre, que algumas raças, né? Alguns cães têm pés de lebre. O Doberman parece que precisa de pé de gato, né? Mas o normal do pé do Weimaraner é esse, com essa saliência do dedo do meio ser mais longo. Outra coisa são as cores das unhas. As unhas devem ser cinza ou âmbar. As unhas não são aceitas unhas pretas. Então, claro que tem diferença nas tonalidades da cor da unha, conforme a pigmentação do cão. Se o Weimaraner for mais claro, mais prateado, ele vai ter uma unha mais clara, mais esbranquiçada, mais prateada. Cinza bem clarinho. Se ele for médio, ele provavelmente vai ter a unha um pouquinho cinza médio. Se ele for cinza escuro, mas nunca pode sair da tonalidade de cinza ou âmbar, tá? Unhas pretas não são aceitas. As coxas têm que ser suficientemente longas, fortes e bem musculosas. Aí vem de novo a palavra musculosa. Jarretes quase em posição vertical. O AKC pede o jarrete na posição vertical e sem ergô. Eu acredito, eles falam aqui, o AFCI, em jarretes quase em posição vertical, mas faz total sentido que seja vertical, porque é onde vai dar a sustentação e o equilíbrio, né? Um jarrete bem reto, vertical, ele vai dar mais sustentabilidade ao cão e equilíbrio na hora dele caçar. Posteriores em forma de barril ou jarrete de vaca. Anomalias de postura, falta de angulação, cotovelos virados para fora e patas abertas. São faltas graves. Faltas desqualificantes. Não temos faltas desqualificantes discriminadas com relação aos membros. Vamos ver agora as características gerais do Weimaraner. Aqui vocês podem ver que o Weimaraner é um cão esportivo, né? Um cão de esporte, altamente versátil, né? Vamos para a movimentação. Aqui nós temos o Weimaraner em movimento, né? Essa é a figura, um retrato
substrato de um Weimaraner em movimento, como deve ser o movimento. Ele deve cobrir o solo suavemente e amplamente. E aqui, esse Weimaraner, nós vemos aqui uma grande amplitude, da pata dianteira para a pata traseira. Esse espaço que tem entre a pata dianteira e a pata traseira é o que nós chamamos de cobertura de solo. Então, esse espaço, o quanto o cão cobre com uma passada, né? Essa distância que ele faz aqui é o que é importante, né? Chama-se a cobertura de solo, e quanto maior a cobertura de solo de um cão de caça, um Weimaraner, mais rápido ele vai concluir a sua tarefa, com menos força, com menos exigência de menos passos, ele vai alcançar mais rápido a caça. Aqui nós vemos também que esse cão é muito ampla aqui. Se você traçar uma linha reta do focinho ao chão, você consegue ver que a pata ultrapassa a linha do focinho, né? Isso aqui é o alcance, é um cão de grande alcance, né? Porque nós temos cães que a linha fica, o pé fica atrás, aqui atrás, a pata dianteira fica atrás da linha do nariz. E no Weimaraner, como é um cão de movimentação sem esforços, anteriores e posteriores colocados paralelamente, o dorso firme, sempre, mesmo em movimento, o dorso continua firme, sem ficar selado, e a cabeça é portada alta, tá? Diferente dos rastreadores, que os outros cães rastreadores podem portar a cabeça baixa. Tá? A cabeça portada alta, permitindo o cão farejar amplamente, e um cão de aponte deve portar a sua cabeça orgulhosamente. Por quê? É um cão de trabalho, é um cão que caça para o dono, e ele deve portar essa cabeça alta, alegre, exuberante, ter essa graciosidade e conseguir portar a cabeça alta, inclusive fazendo o retriever, trazendo a caça para o dono, que é uma coisa pesada. Falta desqualificante, membros totalmente restritos, movimentos restritos. Então, nós temos aqui um cão com uma passada muito curta, né? Não temos essa amplitude de solo. Temos aqui, sei lá, um sobrepasso, ou um cão que não tenha qualquer coisa restrita, que não seja fácil na movimentação e não seja hábil, né? Isso é desqualificante. Tá? Então, isso aqui deve ser executado facilmente, sem esforço e graciosamente. Tá? Aqui também uma coisa, como eu falei no início, o Weimaraner é um cão de médio a grande porte. No AKC, eles consideram um cão de médio porte, tá? Mas ele é um cão de médio para grande porte, porque a variação do tamanho é muito grande. Então, nós temos machos de 59 a 70 centímetros. Né? Isso é uma diferença gigantesca. Você tem um macho de 59, ele é um cão médio. Você tem um macho de 70, ele é um cão grande. Né? E a mesma coisa com a fêmea, uma fêmea de 57 e uma fêmea de 65. Tá? Aqui são as medidas do AKC, que são de 62,5 a 67,5. Tá? E as fêmeas 57,5 a 62,5. Faltas desqualificantes. Mais de 2 centímetros fora do padrão. 2 centímetros para cima ou para baixo. Tá? E desvio significativo no tipo atípico do sexo. Por exemplo, uma fêmea masculinizada, um macho feminino. Isso é completamente atípico. Uma das características principais do Weimaraner, e que é muito forte do Weimaraner, é que quando você olha para ele, você já identifica, sem ter que procurar o óbvio, você já identifica se é um macho ou se é uma fêmea. Então, isso é uma coisa bem importante na raça. Faltas desqualificantes no padrão do AKC. Desvio de mais de 1 polegada. Lá, eles medem os cães em polegada e cada polegada corresponde a 2,5 centímetros. Do padrão também, tanto para cima quanto para baixo.
Temperamento. É um cão versátil, caçador, incansável, fácil de ser treinado, extremamente inteligente. Faz a ponte o retriever, inclusive na água. Companheiro, cão de guarda, sem ser agressivo. Antigamente, os criadores costumavam falar em cão das 4 dimensões, aqui no Brasil. Por ser um cão de guarda, companhia, caça e um cão nadador, pelo seu gosto pela água, né? É um cão também que foi muito usado em caça de banhados, porque pelo seu natural gosto pela água, ele também caça patos. O AKC fala em companheiro destemido, alerta e obediente. Faltas desqualificantes, agressividade ou timidez excessiva. É um cão de caça, não pode ser agressivo, porque ele vai ter que trabalhar no campo com outros cães. Ele não deve ser agressivo, e muito menos com as pessoas, né? Timidez excessiva também é uma outra coisa que não é só no Weimaraner, mas no grupo 7 em geral. Deve ser penalizado e ser uma falta desqualificante, a timidez, porque um cão de caça não pode ser tímido, não pode portar a cauda baixa, ele tem que se movimentar com elegância, com facilidade, com agilidade e portar a cauda e a cabeça em posição correta, né? Um cão que se movimenta com a cauda baixa e ganha uma exposição é um desserviço à nossa sinofilia, tá? Então, nós precisamos cuidar muito isso nos cães de caça, porque o cão de caça precisa estar feliz, contente e com o rabo balançando. Tá? Falta desqualificante, agressividade ou timidez. Não podemos ter um cão tímido, né? Porque o cão que apresenta qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento. Aqui nós vamos falar sobre musculatura, por que é importante? O adjetivo musculoso aparece 8 vezes no padrão do Weimaraner, em ocasiões diferentes. Então, o Weimaraner precisa estar com os músculos e tendões bem definidos. Atenção, não significa que o cão precisa ser bombado. Nós não queremos cães bombados, mas nós queremos cães musculosos, cães que tenham os músculos salientes, que você consiga visualizar tendões, e cães que você consiga visualizar os músculos. Tudo isso para segurar essa estrutura que ele precisa ter para fazer um trabalho de campo. Um cão que não tem músculo não consegue trabalhar e se sustentar por muito tempo, né? Seria como um atleta olímpico, né? Se ele não estiver bem preparado para cumprir a sua determinada função na Olimpíada, assim são os cães de caça. Se eles não tiverem com o físico preparado, eles não vão conseguir ter executar essa função que a gente precisa. No padrão do AKC, a condição muscular inadequada é considerada falta grave. Então, gente, um cão flácido, você tem que sempre olhar isso no Weimaraner, geralmente num cão de grupo 7. Tá? Isso é muito importante no cão de caça, que ele seja musculoso para segurar. Um cão de caça que é flácido, não tem musculatura, é um cão que não é exercitado, ou ele vive em condições ruins, em espaço pequeno, ou esse cão vive trancado num canil, né? Que não é o ideal para o Weimaraner. O Weimaraner, como eu falei, ele sempre precisa da companhia humana e espaço para se movimentar e se exercitar, né? Então, um cão, você olha que é um cão flácido, esse é um cão que não sai do canil, ou ele vive em um espaço restrito muito pequeno e não é exercitado. Tá? E se esse cão entrar numa pista do AKC, isso é considerado uma falta grave, a falta da musculatura. Aqui eu trouxe para vocês um scan de alta qualidade, tá? Para mostrar os músculos, porque nós nunca, sempre falamos, quando falamos em cães, sempre falamos em ossos, mas nunca falamos em músculos, né? E aqui é a importância
da musculatura, né? Principalmente de um cão de caça que precisa portar a cabeça alta. Então, ele precisa ter essa musculatura para exercitar a sua função, a sua movimentação bem forte, bem trabalhada, tá? E fazer o retriever. Esse aqui é um raio-x videográfico, tá? De alta resolução, que nós temos um estudo bem moderno, até de um livro que eu acabei publicando no Facebook, que chama Dogs in Motion. É um livro publicado pelo Kennel Club da Alemanha e que mostra a importância desses músculos na movimentação do cão, tá? E para segurar a estrutura óssea. Nos cães de caças, é muito importante esse músculo do pescoço bem desenvolvido e forte, porque ele precisa carregar uma caça na boca, um animal pesado, e manter a cabeça elevada. Tá? A escápula e o tronco são conectados por sistemas de 3 grandes músculos. Tá? Eles asseguram que o tronco seja suportado entre as 2 escápulas. Nesses raios-x videográficos, nós temos aqui em cima o trapézio, o romboide, que é esse outro osso aqui, né? Esse músculo, e o serrátil ventral. Todos são, esse serrátil ventral vem aqui por dentro dos ossos, né? Por dentro das escápulas, e esse músculo passa aqui por dentro. Todos eles são essenciais para sustentar a estrutura óssea do cão e garantir a movimentação correta. Além da movimentação correta, né, principalmente um cão de caça que precisa de esforço e força no pescoço para carregar a caça e fazer o retriever. Bem, gente, em 2022, nós vamos fazer 70 anos da raça no Brasil, e eu encontrei essa ilustração no livro do William Wegman, é um fotógrafo alemão que gosta muito de fotografar Weimaraner's. Aliás, ele tem livros fotografados, filmes de Weimaraner's. Ele só praticamente fotografa Weimaraner's, é um apaixonado pela raça. E ele criou essa fotografia, por coincidência, verde e amarela. Então, eu achei interessante, porque são as cores do Brasil, trazer essa figura para comemorar os nossos 70 anos da raça do Brasil, que foi nos anos 80 uma raça muito importante. Em 1952, chegaram os primeiros exemplares da raça trazido pelo americano Mr. Blitz, 2 fêmeas irmãs de ninhada, Lily e Bella. Em 1978, o departamento especializado da raça Weimaraner foi incluído na Sociedade Brasileira de Cães de Caça. Então, a sociedade aqui é CBCC, Sociedade Brasileira de Cães de Caça. Em 1982, a Marisa de Castro Lopes Correia e Eduardo Vitor Costa lançam um livro sobre a raça Weimaraner. Esse livro aqui, que eu ganhei de presente do Hugo e da Marisa, que me fizeram me apaixonar pelo Weimaraner. E esse é um livro muito completo sobre a raça, sobre os exemplares que vieram para o Brasil, sobre criação, inbrinde, line inbrinde, autocross. É um livro muito completo e eu acho que ele já está esgotado, você hoje em dia só encontra em sebos, tá? Escrito pelos criadores de Weimaraner. Em 1983, na gestão do Renato Longo, que foi presidente do Kennel Club, do Weimaraner Clube do Brasil, publica-se o boletim do Clube do Weimaraner. É um boletim muito bonitinho, muito parecido com o do Weimaraner Clube da América, onde você tinha ali todos os vencedores, padreadores, matrizes, tudo especificado, todos especificados. Em 1983, 18 e 19 de junho, é realizado o primeiro festival show, julgado pela criadora e juíza americana Diane Sanson. 85 cães inscritos. O que eu acho muito interessante é que nessa época, tá, em 1983, a sinofilia era tão importante que ela tinha uma coluna no jornal.
Então, quando tinha uma exposição ou alguma coisa sobre cães, sempre tinha uma coluninha falando sobre cães, e aqui o Festival do Weimaraner, que excede a expectativa, sai no Jornal do Estadão, né, que tem mais de 85 cães inscritos. Em 1985, o livro sobre a raça, lançado pelo inglês Guillaume Bourgoin, traz o capítulo sobre a raça no Brasil e afirma que o Weimaraner tem um plantel de 1.500 cães e cerca de 300 criadores. Tá? Isso é muito, 300 criadores, vocês podem imaginar como a raça foi popular. No ano de 2000, a fêmea flor Juscanis Winston Fiat Justicia, de criação do carioca José Jaime Santoro Júnior, em memória, o Júnior que nós estávamos falando antes, né? Ela passa para a história como o primeiro exemplar da raça nascido no Brasil a fechar o campeonato americano. A flor foi apresentada por uma das figuras mais importantes da raça dos Estados Unidos, a ex-handler e atual juíza Alessandra Fols. A Alessandra Fols foi nascida numa família de criadores de Vislas. Logo que pegou gosto pela coisa e começou a apresentar os cachorros novinhas, ela começou a criação de Vinicius, a criação de Weimaraners, e foi uma grande, excepcional handler da raça, e muito conhecida, e hoje em dia ela é uma juíza, né? Ela não atua mais como handler. Em 2010, nós temos o Goya, né? Soul Coast Marques Promise, de propriedade dos criadores portugueses Ruth e João Soares. É o único cão nascido no Brasil a aparecer na Bíblia da Raça, Weimaraner Weiss, de Virginia Alexander. Tá? A Virginia Alexander é uma das criadoras mais antigas e respeitadas dos Estados Unidos, e uma das primeiras a importar Weimaraners, e ela escreveu a Bíblia do Weimaraner, que é uma história, é o livro mais completo que você acha sobre a raça. Tá? Goya foi campeão em 7 países, foi reserva macho na Crufts em 2005, né, cão brasileiro. Também em 2005, Goya foi campeão mundial. Está aqui a foto dele. Né? Então, nós vemos que o Brasil também estava bem representado aqui, campeão em 7 países da Europa. Agora nós vamos nos relaxar um pouquinho, né, porque já acho que estamos passando do horário. Agora os slidezinhos para relaxar. Né? Uma raça sempre na moda. Por que sempre na moda? Algumas marcas, até porque o Weimaraner é um cão elegante, musculoso, alto, algumas marcas usam o Weimaraner como modelo. Aqui nós temos o Longchamp usando o Weimaraner na cor do vestido da moça e da bolsa. Né? E temos uma composição bonita, Longchamp. Aqui, St. John, com Angelina Jolie, também uma publicidade da St. John com Weimaraners. Aqui não é uma publicidade, mas é uma foto real. Brad Pitt e seu Weimaraner chamado Purdy. O Purdy está sentado, se você prestar atenção, exatamente, quase que na mesma posição do Brad Pitt, olhando na mesma direção. Isso é quase tudo que eu posso falar para vocês sobre o que o Weimaraner pensa que ele é, né? Sempre ao lado de um humano e se considerando um humano, imitando os humanos. Aqui nós temos um filme, Encontro de Amor, que é Jennifer Lopez e Ralph Fiennes, passeando com o Weimaraner no parque. Né? Usaram essa ilustração gostosa aí para vocês. E aqui é uma figura de um filme que a gente gosta muito, todos os criadores, praticamente todos os criadores assistiram, chamado A Comédia, o Best in Show, né? Uma cena, é a foto de uma cena onde a Weimaraner perde o brinquedo, não está com o brinquedo dela na exposição e a dona tem um ataque, né, histérico, porque a cachorra não tem o brinquedo para entrar em pista. Né? Como seria uma Westminster da vida aqui. Né? A atriz Parker Posey e a Weimaraner Beatrice, que fazia terapeuta, tinha um terapeuta particular, um consultório particular. Bom, aqui vão meus agradecimentos às criadoras americanas Cindy Long, Jennifer Martin e Teresa Sanders Milling pelo apoio a essa apresentação,
Agradeço ao André Brunetti Suzuki pela ótima apresentação, né, e elaboração dos slides. A bibliografia utilizada é imensa, não dá para citar livro por livro, mas agradeço a todos os historiadores e comentadores da raça. Aqui eu tirei uma foto de todos os livros que eu usei. Está faltando alguns livros aqui, porque não couberam na foto, então foi uma pesquisa bem grande, e esse aqui é um pouquinho do acervo do Canil Barreto sobre Weimaraners. Tá? E aqui, para a gente rir um pouquinho, o ponto final. The Weimaraner is a large dog that was. Dog? Isso resume exatamente a cabeça de um Weimaraner, como funciona. Muito obrigado a todos.